Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 18, agora vamos ler o versículo 15, ponto 1, que diz: qual a origem da riqueza da Babilônia? Em Apocalipse 18, versículo 15, então diz: os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Bom, eu posicionei mais ou menos para vocês o momento em que o anticristo, a besta que sobe do mar, ela resolve destruir a Babilônia apocalíptica. Eu comentei sobre isso com vocês. Eu disse que com certeza ocorre na segunda metade da grande tribulação, ok? É nesse momento que ela estará sendo destruída, ou seja, até a primeira metade da grande tribulação, parece que ela ainda será útil para o anticristo, naquela primeira fase em que Israel está sendo enganado pelo anticristo. Então tudo indica que a Igreja Católica estará lá ajudando o anticristo a enganar Israel. Mas como o engano não funciona, essa religião acabará por ser destruída pelo anticristo. Bom, já que o texto falou daqueles que eles negociam almas, né? Então eu coloquei uma pergunta aí nesse tópico para falar desses mercadores. Eu pergunto: qual a doutrina que mais enriqueceu a Babilônia na história? E aqui, quando eu estou falando Babilônia, como eu disse para vocês, o Apocalipse disse claramente: a Babilônia, essa religião da Babilônia, ela vem reinando sobre diversos reinos. E nos dias de João ela dominava o Império Romano. Todos eram vítimas dela, ela estava assentada sobre todos eles. Vamos lembrar a ordem: o Império Egípcio, a religião fundada por Nimrod e Semíramis, dominou aquela região. O mesmo os historiadores falam depois: o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Então, claramente, o Apocalipse diz que 5 reinos sobre os quais ela esteve assentado já passaram. Nos dias de João existe o 6º reino, e diz que ela também estará assentada sobre o 7º reino, que é o reino do anticristo, mas depois o anticristo vai acabar por destruí-la. Bom, então essa religião que domina a história, que está organizada agora na Igreja Católica, qual a doutrina que mais enriqueceu essa instituição? Eu respondo: sem sombra de dúvida, foi a doutrina do determinismo dos deuses. A Babilônia está assentada sobre 7 reinos: egípcio, assírio, babilônio, persa e grego. Então veja, são os 5 que eu falei para vocês, que o anjo claramente diz para João: 5 já passaram, ok? Aí ele diz: um existe, é o 6º, que é o romano, e o 7º, que é o reino do anticristo. E em todos eles verificamos o uso do determinismo dos deuses, ou seja, da predestinação, dizendo que os deuses determinam todas as obras. Eu já li para vocês, vocês podem pegar os vídeos anteriores. Você pega lá nos documentos das igrejas protestantes e da Igreja Católica, segundo o que eles defendem. Eles defendem que até a queda dos anjos foi determinada por Deus. Essa é a doutrina original deles. A confissão de fé da Igreja Presbiteriana defende isso, que os anjos que permaneceram fiéis, eles foram predestinados por Deus. E os anjos que pecaram foram predestinados por Deus. Ou seja, a confissão de fé deles diz que o pecado do querubim ungido, o querubim ungido pecar e se tornar Satanás, isso significa que ele foi predestinado por Deus. Então, isso significa que ele é uma vítima de Deus, ou seja, é uma doutrina que inverte os valores. O culpado no final é Deus, porque foi Deus que teria dado ordem para o querubim ungido pecar e se tornar o destruidor, o dragão. Essa doutrina é inaceitável, mas isso está na confissão de fé deles. Por quê? Porque vem de Agostinho de Hipona. Então, a doutrina-chave
da Babilônia apocalíptica é a doutrina do determinismo dos deuses. Os povos pagãos, o Império Romano, ele seguia essa religião que acreditava no determinismo, no caso dos deuses. A Igreja Católica vai colocar como determinismo de Deus. Mas o Império Romano, ele organizava as suas guerras e eles acreditavam que era esse Deus vencedor que saiu lá da Torre de Babel, que ele dava as vitórias para Júpiter. Isso é algo assim inquestionável na história. Se os romanos perdiam a guerra, era porque Júpiter não deu a vitória. Por que Júpiter não deu a vitória? Normalmente os sacerdotes de Apolo, de Júpiter, eles diziam, olha, é por culpa dos cristãos, porque eles dizem que os nossos deuses não existem. Essa aí iniciava a perseguição aos cristãos. Tá, ok? Então, a questão central era realmente a doutrina do determinismo dos deuses. O comentário prossegue. Os reis, acreditando que os deuses determinavam a vitória, se apressavam em presentear os sacerdotes. Devido à riqueza coletada pelos templos, devido à doutrina da Babilônia, o primeiro país que ela esteve assentada, Egito, essa questão aqui, se você pegar todos os intérpretes de escatologia que estão apresentando ponto de vista, os professores, todos eles concordam que esses 7 reinos sobre os quais a Babilônia está assentada, o primeiro é o reino egípcio. E a história comprova, o estudo das religiões antigas comprova que essa religião da Babilônia, ela dominou essa região, tá, ok? A religião fundada por Nimrod e Semíramis dominou o Egito e outras regiões também. A região da Índia, aquelas regiões também, ela segue o determinismo dos deuses. O hinduísmo, ele segue o determinismo dos deuses. 100% dos povos pagãos seguiam o determinismo dos deuses. Tá bom? Então, eu vou citar agora um exemplo no Egito, para você veja, né? Foi lá que ocorreu o conflito entre o faraó e a Babilônia apocalíptica. Por quê? Olha, o faraó Amenhotep III, que teria governado o Egito de 1417 a 1379, ele talvez seja o faraó do Êxodo, ok? Ele talvez seja o faraó do Êxodo. Na minha opinião, esse é o faraó do Êxodo. Então, ele é muito falado na história. Ele foi, assim, um dos mais ricos e na época, ele teve exatamente um problema dele tirar dinheiro dos sacerdotes, porque os sacerdotes tinham muito dinheiro. Então, veja, o faraó Amenhotep III entrou em conflito com os sacerdotes no seu governo e fez alterações no culto do Egito. O mesmo domínio religioso, através da doutrina do determinismo dos deuses, encontramos no Novo Testamento, na religião romana. Bom, então, como que, falando ainda do Egito, depois eu continuo do Novo Testamento, falando do Egito, todas as pessoas eles acreditavam que os deuses determinavam um tempo bom para ele ter uma boa colheita. Então os deuses determinavam que a colheita não vinha. E como fazer para os deuses então mandarem uma boa colheita? Todo mundo dava presente para os sacerdotes. Ou seja, então o determinismo dos deuses, a história comprova, foi assim a doutrina que mais enriqueceu a história, tá bom? Os imperadores. O primeiro exemplo foi com esse faraó egípcio, tá bom? Que acabou tendo que tirar dinheiro dos sacerdotes, criou uma guerra por causa do dinheiro dos sacerdotes, que era muito. O comentário prossegue. Os sacerdotes da religião romana mantinham os imperadores sob controle, sempre afirmando que as suas vitórias ocorreriam porque os deuses haviam determinado, né? Os deuses haviam determinado vitória, né? Agora, os deuses também podem determinar derrota, né? Porque os deuses determinam derrota. Aí que vai surgir a perseguição aos cristãos, que ele vai dizer que o Império Romano, que estava só conquistando, tinha conquistado a última região, vamos dizer que era dos bárbaros, e estava só conquistando, de repente começa a perder, vai perdendo. E por que os deuses, então, no entender deles, não determinam
mais a vitória e determinam a derrota? Por culpa dos cristãos. É exatamente isso que a história comprova, tá bom? Ou seja, a questão era o determinismo dos deuses. E assim os sacerdotes enriqueciam e quando não se cumpria, eles jogavam a culpa nos cristãos. O comentário prossegue. Imperadores romanos envolvidos em guerras eram os primeiros a perseguir os cristãos, pois no campo de batalha eles sacrificavam aos deuses pela vitória. Se a vitória não acontecia, surgia a indagação: por que os deuses não determinaram a vitória? Chegou um momento que a culpa caiu sobre os cristãos. Segundo a religião que estava sentada sobre o Império Romano, é assim que o Apocalipse descreve ela, os deuses determinaram a derrota e a culpa era dos cristãos, ou seja, essa religião que dominava o Império Romano nos dias de João, que o anjo claramente disse que ela estava sentada sobre 7 reinos, o 6º que existia era o Império Romano. Okay? Então essa religião, o que ela pregava? Ela pregava exatamente esse determinismo dos deuses, né? Que Calvino chama de, Agostinho e Calvino vão usar indevidamente o termo predestinação, porque não é a predestinação bíblica, tá ok? O comentário prossegue. Os deuses estariam aborrecidos pelos cristãos dizerem que eles não existiam. O resultado era uma ordem para que todo cristão reconhecesse a existência dos deuses, para que eles novamente determinassem a vitória. Ou seja, predestinasse os romanos à vitória. Foi assim no governo do imperador Décio, entre outros. Décio estava para enfrentar uma grande guerra contra os bárbaros na região da Mésia. Precisando do favor dos deuses, exigiu que todo cidadão de Roma fizesse um sacrifício especial aos deuses. Lembre-se que esse imperador, Décio, ele já é do 3º século da era cristã. O Império Romano vinha só perdendo, ele estava sendo enfraquecido pelos bárbaros. Vai chegar um momento em que o Império Romano vai depender dos bárbaros, só vai existir soldado bárbaro lutando que o Império Romano paga eles, até que depois, lá pelo 5º século da era cristã, 5º século, os bárbaros se revoltam e destroem Roma. Então, nesse período, eles estão com um sério problema. Foi ali próximo do ano 249, do ano 250 da era cristã. E aí o que ocorre? Ele dá uma ordem para que todos fizessem sacrifício aos deuses. Por que Décio dá essa ordem? Né? Isso não era, vamos dizer, uma coisa que acontecia por acaso, por ele ser louco, não. Isso tinha um porquê. Eles acreditavam que os deuses determinavam a vitória. Eles acreditavam que os deuses predestinavam a vitória ou a derrota. Os deuses predestinavam o dia do nascimento e da morte da pessoa. Okay? Tudo para eles era predestinado pelos deuses. E eles queriam que os deuses predestinassem a vitória. E eles estavam tendo muitas derrotas. Já nesse 3º século da era cristã, as rebeliões bárbaras cresciam. Por quê? Os bárbaros tinham aprendido a arte da guerra com os romanos. E os bárbaros eram maiores que os romanos. Né? Então, acaba quando os bárbaros aprenderam a arte da guerra, eles vão começar a fazer frente com os romanos, que antes eles não entendiam de guerra, os romanos levavam vantagem na arte da guerra. Acabou que os bárbaros aprenderam a arte da guerra. Teve bárbaro sendo treinado por romano. Aprendeu a arte da guerra e da preparação do soldado, eles vão acabar destruindo os romanos. Então, ele estava nesse momento de luta, o que ele tinha que fazer era, todo mundo tem que servir aos deuses, tá ok? O comentário prossegue. Os cristãos não participaram e foram torturados por meses. Cerca de 50 anos antes de Décio, o escritor cristão Tertuliano, da Igreja Pentecostal Nova Profecia, para destacar que ela não é da Igreja Católica, escrevera: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. A história diz que Décio mandava torturar, mas não queria mártires. Teve pessoas que chegou a ser morto, mas diz que a maioria dos casos ele torturava bastante antes de matar. Já teve imperador que diz que a pessoa chegava, ele nem concordava muito com aquilo, mas os sacerdotes diziam:
que tinha que matar o cristão, que não adorasse os deuses. Aí o imperador perguntava, você é cristão? O cristão respondia, sim. Aí ele, a ordem, a morte. Só falando, pô, pode matar, os soldados já enfiavam a espada, acabou. Mas Décio não, ele diz que ele torturava os cristãos para que eles acabassem por negar, tá bom? O comentário prossegue. Ele queria que todos sacrificassem a Júpiter para conseguir a vitória, conseguir que Júpiter determinasse a vitória. Após o sacrifício do povo, Décio foi para a guerra e acabou morrendo em batalha. Eu botei essa parte da história só para lembrar, esse predestinado se deu mal, né? O comentário diz, esse é o significado da Babilônia estar sentada sobre estes reinos. Através da sua heresia do determinismo dos deuses, ela controlava os reis e poderosos, porque os reis ficavam nas mãos dela. E se você não fizer como eu estou falando, os deuses não vão determinar a vitória. E quem é que iria arriscar? O imperador pegava, sacrificava quantos eles falassem aos deuses. Quando a coisa começa a dar errado, que os bárbaros começam a destruir exércitos romanos e exército romano perdendo batalha uma atrás da outra, os sacerdotes romanos dessa religião que dominava Roma vai dizer o que para o imperador? A culpa são os cristãos. Tanto que as perseguições vão aumentando. A última é a maior das perseguições, porque o Império Romano estava numa dificuldade ainda maior. O comentário prossegue. A história comprova que no ano 410 da era cristã, a Igreja Católica fez uma alteração na doutrina da salvação, abandonando o livre-arbítrio em substituição ao determinismo dos deuses, adotado como predestinação. Tá bom? Porque, claro, a predestinação que a Igreja Católica prega não é a predestinação do apóstolo Paulo. Okay? Ela mudou a predestinação. A predestinação do apóstolo Paulo, ela é combinada com o livre-arbítrio. Eu sempre falo para vocês, de forma resumida, ela está nas palavras de Jesus. A predestinação do apóstolo Paulo, ela não determina as ações dos homens, mas determina resultados para as ações dos homens. Ok? Então, Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado, olha, ação dos homens, será salvo. Ou seja, Jesus traçou um destino antecipado, ou seja, Jesus predestinou a salvação o homem que crê, baseado na fé dele. Essa é a predestinação bíblica. Aí eles inventaram uma nova predestinação, dizendo que Deus predestina o homem a crer e a ser incrédulo. Essa é a predestinação de Agostinho de Hipona, que eu sempre digo, não é a predestinação da Bíblia. Essa predestinação dizendo que Deus determina que o homem creia e predestina e determina que outro seja incrédulo, né? Essa não é a predestinação bíblica, essa é a predestinação de Calvino. A predestinação bíblica, ela depende do crer ou ser incrédulo do homem. Porque Jesus Cristo, ele predestinou a salvação o homem que crê e predestinou a condenação o homem que for incrédulo. Esse é o significado de predestinação, né? Vamos dizer, como o apóstolo Paulo usa. Não é não é determinar antecipadamente a ação do homem, mas olha, já foi feito o juízo, ok? Então já está determinado por Deus. Aquele que crer será salvo. Essa é a determinação de Deus. Aquele que não crer será condenado. Então o texto é 100% claro, ok? Que você tem o livre-arbítrio do homem e Deus está apenas na predestinação bíblica determinando, predestinando o resultado segundo a ação do homem. Interessante, sempre lembrando, só entre os povos do mundo antigo, quando nós estudamos as religiões, só um povo acreditava no livre-arbítrio, Israel. 100% dos povos pagãos, até os celtas, vikings, né? 100% dos povos pagãos, romanos, gregos, cananeus, egípcios, assírios, babilônios, todos eles acreditavam no determinismo dos deuses. Ok? Só Israel acreditava no livre-arbítrio. E interessante, só a igreja primitiva 100%, agora junto com Israel,
acreditava no livre-arbítrio, até que a Igreja Católica fez essa alteração. Então, essa alteração, quem segue essa alteração, infelizmente está seguindo uma outra doutrina da salvação. E quando o tema é doutrina da salvação, nós não podemos aceitar a mudança na doutrina da salvação. A Igreja Católica fez essa mudança, mudou para o determinismo dos deuses, chamando de predestinação. E nós não podemos aceitar. Se nós aceitarmos a alteração na doutrina da salvação, aí nós estamos para lá do fundo do poço, virou seita. Alteração na doutrina da salvação vira seita. Isso é inquestionável. A Igreja Católica fez essa alteração e nós não vamos aceitá-la, né?